Bom, Paula, nós tivemos aí um decreto do governador reconhecendo situação de emergência em 85 municípios do Piauí. Muitas necessidades já elencadas pelos prefeitos, né? Para você que talvez seja uma realidade distante, quando a gente fala em decreto de emergência, a Defesa Civil Municipal já reconheceu e os prefeitos apontam algumas necessidades e citam, entre outras coisas, né? Pode ser distante para a sua realidade, mas cita a necessidade de água potável para consumo humano e para consumo animal, além de cestas básicas. É questão de manutenção realmente da população desses municípios mais atingidos, Paulo. Nesse momento é uma situação de precaução tomada pelo governador Rafael Fonteles. Ontem, antes de embarcar para essa viagem aos Estados Unidos, ele assinou esse decreto que foi publicado. Os especialistas ali da Defesa Civil estão observando bastante esse fenômeno El Niño, que é conhecido, ele que tem uma grande influência acerca da temperatura, e as previsões aqui para o Piauí são de uma seca mais intensa em relação aos anos anteriores. Por isso, esse decreto já assinado agora, ele garante a previsão de recursos, além de outra ação da Secretaria de Defesa Civil também, que já é o cadastramento de pipeiros que vão poder levar esses recursos tão preciosos para essas populações que vivem nessas áreas. Aqui em Teresina a gente não tem muita noção, porque é uma cidade que é entre rios, mas no semiárido piauiense isso faz toda a diferença, é fundamental para essas pessoas. Você ouviu a SEMAR? A Secretaria de Defesa Civil. Defesa Civil, perdão, vamos ouvir. Esse decreto está ancorado em uma nota técnica produzida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que qualifica a ação do poder público em auxílio a esses municípios que estão sendo penalizados por uma estiagem, que começou com um padrão fraco e avança rapidamente para o padrão moderado ainda no mês de agosto. Como nós sabemos, estamos diante de um fenômeno atmosférico chamado El Niño, que poderá potencializar o grau de risco desses municípios, ampliando inclusive o perímetro de avanço da seca. Então, o ato normativo do governo do Estado abre espaço para pleitear recursos e para a ação direta do governo do Estado em assistência a agricultores, comunidades rurais e municípios impactados pela seca. Como é que vai se dar essa situação relacionada ao credenciamento de pipeiros, Paulo? Segundo a Secretaria, esse credenciamento ele começou hoje, ele pode ser feito nos próprios municípios e aqui em Teresina também. Aí, a partir daí, parte toda uma avaliação sobre a qualidade desses veículos, refletindo também nessa qualidade da água, que tem que chegar à população de uma forma que possa ser consumida, Thiago. Nós demos início ao credenciamento do carro-pipa em alguns municípios aqui do estado do Piauí. Inclusive, hoje, nossos técnicos estão em Curimatá e em Picos para fazer esse credenciamento, para a gente formar um banco de reserva, que a partir desse banco nós podemos estar utilizando, fazendo um contrato, contratando esses pipeiros para poderem dar assistência a essas comunidades atingidas. Então, a gente já vai dar início a essa operação. A gente vai perdurar durante toda a semana esse credenciamento. Inclusive, os municípios podem vir até Teresina, caso não consigam fazer o credenciamento nos municípios. A gente vai estar atendendo, nossos técnicos fazem a vistoria, toda a documentação, ver o carro-pipa, para saber se o carro-pipa ele está apto para realmente atender a comunidade piauiense. Na prática, quais são esses critérios que são levados em conta e como é que é feito esse credenciamento? Então, a gente analisa toda a documentação do pipeiro, CNH, se a habilitação ela está toda em dia. A gente, inclusive, nossos técnicos sobem até o carro-pipa, veem as condições, como está o carro-pipa dentro, para saber se está realmente tudo conforme, ver a questão do carro, se realmente ele está com a documentação vigente, se está em boas condições aptas para entregar uma água de qualidade até as comunidades afetadas. Quando é que esses caminhões devem começar a rodar, Paula? Após esse credenciamento ser concluído, Thiago, a expectativa é de que já seja o mais rápido possível.
Lembrando que, como a própria Secretaria de Defesa Civil ressaltou, essa é uma ação de precaução para o que pode acontecer. Os especialistas analisam esse comportamento do fenômeno El Niño e esse decreto do governador já deixa, de certa forma, a estrutura do governo pronta para que, se for necessário, de fato, o governo entre em ação levando esses recursos à população. É interessante dizer também que, depois do reconhecimento pelo Estado, há também uma possibilidade de ajuda federal através da Secretaria Nacional, sabe? É importante. Não tem, né, como o Estado sozinho arcar com isso, até porque é um fenômeno da natureza. A gente sabe que acontece, tem como prevenir, tanto que as ações elas são de prevenção, mas é importante ter esse suporte também do governo federal, não só para o Piauí, mas outros estados do Nordeste que são os mais atingidos, né, nesse momento.